Fala, Will, beleza? Você solicita aí para entrar na live, por favor? Fala, Will, já te convidei aí. Olá, Ronaldo. E aí, Will, beleza? Tudo bem, e você? Tudo jóia, cara. Que bacana que você participou aqui da live aqui da Bitrip, cara. Fico Que feliz. legal, cara. Prazer é todo meu estar aqui para a gente bater um papo e poder falar um pouquinho mais do Sul College aí para os estudantes interessados da B-Trip. Maior prazer, cara. Pô, que legal, cara. Obrigado por disponibilizar seu tempo. A gente acabou de iniciar a live, né? Vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Mas Lógico. acho legal que a gente tem tempo limitado aqui, então acho que é legal, de repente, começar falando um pouquinho, né, da sua experiência que você teve também, né, para as pessoas entenderem, né, primeiro quem é você e depois também entender o college que você representa lá no Canadá, né, para Uhum. as pessoas terem uma noçãozinha. Deixa eu só ver aqui, ó. Vamos começar? Você quer dar uma introduçãozinha, um pouquinho a respeito de você mesmo? Claro, claro. Vamos bater nesse papo enquanto as pessoas vão entrando aí. Bom, Ronaldo, na verdade, o meu nome é William e eu sou o Regional Manager do Sul College aqui para o Brasil. Legal. E o bacana, cara, é que muitas das pessoas e dos estudantes brasileiros que estão fazendo esse processo de ir para o Canadá, Uhum, estudar e isso. possivelmente tentar uma futura imigração, Uhum, eu acabei estando desse lado também, como você bem falou, né? Então, eu uhum. me posiciono aí como um estudante também brasileiro indo para o Canadá e vivendo toda essa experiência. Então, eu tento ajudar aqui da melhor forma possível os brasileiros, né? Legal. E falando do Sul College, ele acaba vindo com um processo bem interessante aqui para o Brasil, né, Ronaldo? Com uma proposta bem interessante para os brasileiros que estão interessados em ir para lá, estudar, trabalhar e Sim. numa possível imigração. Então, o Sul College tem sido um grande diferencial aqui para os brasileiros. Eu percebi isso mesmo, né? Porque a gente já trabalha há algum tempo, né, com o Canadá. É um dos Uhum, nossos principais destinos, né? uhum, A demanda, né, fala por si só. Muita gente procura, né, curso de inglês no Canadá. Começou a crescer fortemente a procura por graduação agora, né? Principalmente porque o Canadá vem modificando, né, a estrutura do país para receber melhor esses profissionais qualificados, né? exato. Então, isso que eu acho interessante, né? Porque eu já estou há mais de 10 anos no mercado, né? Então, eu percebo a mudança, né? De pessoas que procuravam muito cursos de inglês, né? E Uhum, Canadá sempre foi muito comum, assim, a venda de um mês de curso, né? Que é aquele profissional que vai nas férias, né? exato. E hoje em dia vem crescendo bastante a procura por cursos mais de especialização, Uhum, né? Então, cursos de especialização igual ao que o Sul College oferece, né? Um uhum, diploma ou uma pós-graduação, né? E é muito engraçado, né? Porque só fazendo um paralelo com um outro país, né? Que você não trabalha, que é os Estados Unidos, né? Você representa um college do Canadá, uhum, mas os Estados Unidos sempre foi um destino muito forte que a gente trabalhou, porque a gente sempre uhum, fez processos de higher education, uhum, então envolvia sempre cursos de especialização, por exemplo, nas UCs, né, que são as universidades da Califórnia, ou processos de graduação em outras universidades americanas, uhum, porque Estados Unidos assim sempre foi referência, né, em universidades de nome, sim. renomadas, né? E então sempre a procura foi muito grande. Só que o Canadá é, começou a modificar, né, o sistema de imigração ao longo desses últimos anos e hoje em dia tem um processo muito transparente, né, e um processo assim que o estudante consegue ver ali no horizonte qual que é o processo para ele conseguir, por exemplo, uma imigração através da educação. Uhum.
né? E eu acho isso muito interessante porque modificou a ponto de competir bastante, mesmo com as universidades renomadas americanas, né? Uhum. É, começou a ganhar uma notoriedade com universidades agora com nome muito mais forte no mercado, com os colleges vindo também, né, trazendo, né, propostas legais de estudo, até para quem vai imigrar com a família toda, né? Então, Uhum. é, nos últimos anos, assim, né, ficou muito melhor, assim, de trabalhar com os colleges canadenses, Uhum. porque encaixa bem com o perfil dos estudantes que querem fazer esse processo, muitas vezes, de imigração para lá, né? Exatamente isso. Então eu achei muito interessante. E o Sul College, né, em particular, né, que você representa, eu acho muito legal porque fica numa região que tem uma demanda muito grande, né? Uhum. Assim, todo mundo quer ir para aquela região ali de Ontário, né? Uhum. Então já é uma região que tem uma alta demanda, né? Então isso eu acho muito bacana, tá? Então, assim, falando a respeito disso, né? Então, você estava falando a respeito do Sul College, até acabei te interrompendo, desculpa, né, Imagina. William? Mas era mais para fazer um pouco do cronograma de como que foi, né? Essa evolução dos programas de higher education, né? Ali no Uhum. Canadá, né? Legal. E então, assim, o Sul College fica em Ontário, né? Uhum. Fica numa cidade ali, né? Você pode falar um pouco a respeito de Lógico. como que é a cidade? Lógico, Ronaldo. E eu acho que todas as pontuações que você fez agora, elas Wi- são. Pode falar. Deixa eu só mandar aqui um abraço aqui, ó, a Mari, que é uma intercambista nossa aqui, que Que legal. ela tá lá na Irlanda já faz um tempo, ela tá na live aqui, né? Mandou um oi aqui, Que né? legal. Deixa eu só mandar um oi para ela também. Oi, Mari, tudo bem? Oi lá, Mari. Vamos para o Canadá agora. É, se bem que ela tava se planejando para ir para lá também, vamos ver se dá certo, né? Que legal, que Desculpa legal. te interromper. Imagina, que isso. Eu acho que a pontuação que você fez é extremamente importante. O Canadá é um dos países de principal destino para os brasileiros hoje. E ele acaba sendo. Ele tem um perfil dos Estados Unidos, mas eu acho que aí, por experiência própria também, ele tem um perfil um pouco mais receptivo, vamos dizer assim, né? E com maiores oportunidades, eu diria, Uhum, Ronaldo. né? Por causa da política que eles têm de multiculturalidade, dessa ideia que eles têm de trazer imigrantes para o país. E a gente se sente muito confortável no Canadá. E falando um pouquinho da cidade de Sault Ste. Marie, que fica dentro da província de Ontário, que é a província mais desenvolvida lá do Canadá, fica bem Uhum, na divisa com os Estados Unidos. A cidade de Sault Ste. Marie, ela faz borda, na verdade, com os Estados Unidos, Ronaldo. legal. Ela tem uma cidade chamada Sault Ste. Marie também do lado dos Estados Unidos e tem uma ponte na cidade para você atravessar. Então, final de semana, você quer passear um pouquinho, dar um pulinho nos Estados Unidos, faz algumas compras e volta para sua casa em Sault Ste. Marie, no Canadá. Esses são Legal. os pequenos benefícios que a cidade traz, né? Além Sim. dos benefícios do que? Por você estar dentro da província de Ontário, que significa ali a maior do Canadá, pelo PIB, tem o maior PIB do Canadá, ou seja, a maior empregabilidade também, a cidade de Sault Ste. Marie tem sido um atrativo, Ronaldo, pelo baixo custo de vida que ela tem. Ela Uhum. tá, para você chegar lá, você sai do Brasil, vai até Toronto e aí tem uma hora de voo de Toronto até Sault Ste. Marie. Tem um aeroporto lá na cidade. A cidade tem 80 mil habitantes. Aí você vai falar, pô, Tá. William, mas 80 mil habitantes é pequeno pra caramba a cidade. Eu falo, É, não. Para padrões brasileiros, sim, ela é sim, uma sim. cidade pequena. Mas para padrões canadenses, ela está numa cidade intermediária de população, né? E a É, grande diferença, quando a gente pensa em cidade do interior do Brasil, são aquelas cidades pequenas, com serviços escassos, completamente diferente de uma cidade do interior do Canadá, onde ela tem toda uma estrutura de uma cidade canadense, só que em legal. proporções menores. Esses 80 mil habitantes lá da cidade de Sault Ste. Marie, né, Ronaldo? E o Legal. E deixa bacana é eu o fazer custo uma de vida. observação. Lógico. Então, eu acho muito bacana que você citou que fica a fronteira com os Estados Unidos, né? Uhum, E legal que você abordou até essa parte que a pessoa, o estudante que estiver lá pode visitar os Estados Unidos, né? Tá na fronteira, então isso facilita muito, né? Só que isso olhando para o lado, né, de turismo e tem uhum, também o lado interessante que é a parte
quando a gente fala educacional, né? Uhum. Educacional porque assim, a pessoa ela tá lá porque ela quer aprender e depois ela quer ir para conseguir um emprego, alguma coisa assim. E Uhum. tá ali na fronteira é interessante porque o estudante tem que imaginar que ela tá ali em fronteira com uma das maiores economias do mundo ali, né? Uhum. Então, amplia, né? Você não fica ali só na economia canadense, você também tem o lado americano, né? Que é muito, que tem um PIB muito grande e que tem muitas oportunidades ali, né? Então, você está uma fronteira ali, né? E você consegue ter essa frequência, né? De você cruzar a fronteira e e o comércio ali, né, entre a fronteira ali do Canadá. Então são cidades ali que você tem que imaginar que é, tem um fluxo, né, de pessoas, de comércio muito intenso, né? Então as Uhum. cidades da fronteira geralmente são cidades ali que, tudo bem, são 80 mil pessoas, mas são cidades que você pode ver que ela tem ali uma renda per capita muito boa, né? Sim. Então tem que levar isso em consideração. E até adicionando a isso, todos esses. A gente falou do custo de vida da cidade, que é fantástico. Por exemplo, eu morei em Toronto durante 2 anos, e num apartamento de um quarto lá em Toronto, você gastava cerca de US$ 1.500, Ronaldo, num apartamento Uhum, pequeno, de um quarto, que ficava cerca de 15 a 20 minutos da estação de metrô. Em Sault Ste. uhum. Marie, o mesmo apartamento, você paga US$ 800, US$ 750. Você está É, entendendo? Então, a diferença é muito grande de custo de vida, principalmente para os brasileiros que estão indo para lá com a ideia de não ficar somente um ano, por exemplo, de tentar estender sim. essa sua estadia. Então, o custo de vida, que são os custos fixos, acabam fazendo muita diferença. Que aí a gente fala É, a moradia dentre eles, né? sim. Outro grande diferencial na cidade de Sault Ste. Marie, Ronaldo, que é realmente a questão da empregabilidade. E aí eu até faço um parênteses juntando aí com os produtos e os programas do Sul College. Por quê? Quando o Sul College ele faz um curso e libera esse curso para estudantes internacionais, Ronaldo, é porque justamente ele está olhando a empregabilidade da cidade. Esse é o Uhum, primeiro fator. Então, se ele fez o curso, é porque tem empregabilidade. Ponto. E os principais cursos do Sul College estão relacionados aos principais mercados da cidade de Sault Ste. Marie. Por uhum, exemplo, se você me perguntar, poxa, Mulher, qual que seria o principal curso aí do Sul College? Nós temos cursos de engenharia, que são fantásticos, nós temos cursos na área de TI, que são fantásticos, na área de business em geral, que são cursos incríveis também, e toda a área da saúde e meio ambiente. Por exemplo, legal. os cursos de meio ambiente do Sul College, Ronaldo, eles são referências dentro do próprio Canadá. Porque ali a cidade de Sault Ste. Marie, quem começar a pesquisar a cidade vai verificar, ela está no meio de 3 grandes lagos entre Canadá e Estados Unidos. E um deles é o Lake Superior, que é um lake super famoso ali. Então, a região ali ela foi muito beneficiada pelas questões naturais. Então, todo o Uhum, meio ambiente ali ele é muito, como é que eu posso te falar? Ele foi muito desenvolvido. As pessoas tá, da cidade valorizam muito essas atividades outdoor. Então, a empregabilidade na área de meio ambiente, na área de biologia, para quem está dentro desse mercado, putz, Sault Ste. Marie é a melhor opção para eles. Inclusive, o legal. próprio governo canadense tem estruturas de pesquisa de plantas, de árvores, dentro da cidade de Sault Ste. Marie. Então, a empregabilidade para esse tipo de mercado lá é muito grande, Ronaldo. Legal. Você Citando. falou nessa parte de pesquisa, né? Eu acho Uhum, muito interessante, porque pesquisa é uma área que é muito difícil de a gente conseguir no Brasil, né? Que esse uhum, profissional que é dedicado à pesquisa seja valorizado, né? sim, E lá fora, assim, por exemplo, Canadá, assim, eles valorizam muito, né? muito. Quem consegue extrair inteligência, né, através dos dados, né? Uhum, Então a coleta de dados é feita, depois é processado, a inteligência que está atrás dos dados é muito importante, né? Principalmente se a gente cita, né, nesses momentos igual a gente está vivendo nessa crise, né, quem consegue tirar ali, né, a inteligência da extração de dados ali, né, consegue gerar informações que você consegue pensar na frente, né? E os países que conseguem ter, né, essa valorização do profissional, que gosta de pesquisa, que gosta de dar aulas, né, que gosta dessa área educacional, é legal uhum. porque lá eles têm uma valorização maior, né? Aqui no Brasil muitas vezes a Exato. gente fica refém, às vezes de CAPES, CNPq, que dão umas bolsas
com valores menores lá, o financiamento do governo ou de empresas privadas para essa área é muito grande, né? É Então, para muito, quem gosta, é legal. é muito legal, Ronaldo. Inclusive, a gente tem, por exemplo, programas como, por exemplo, o GIS, que é o Geographic Information System do Sul College. Aham. Ele é um programa super interessante que trata justamente isso, a parte de pesquisas, né? Então, Uhum. a procura por esse tipo de programa é muito grande. Os programas de Natural Environment do Sul College são muito procurados também. Esse é um tipo de mercado que é super desenvolvido na cidade. Então, falamos de meio ambiente. Um outro mercado super interessante que a gente comentou, os programas de engenharia do Sul College. A Uhum. cidade de Sault Ste. Marie é sede de uma das maiores indústrias de aço do Canadá, Ronaldo, que é a Pô, que Algoma Steel. bacana. Aham. Ela acaba sendo, quando eu dou uma referência assim, é legal para todo mundo saber que é só a referência, mas tem toda uma cadeia produtiva por trás dela, né? Sim, Então, a Algoma Steel é uma das maiores indústrias de aço no Canadá e acaba tendo campo para os nossos estudantes de engenharia. legal. Um outro grande mercado, que é o mercado de tecnologia. E os cursos do Sul College, como Computer Program, a gente tem Mobile Design Application, que é o desenvolvimento de aplicativos. São programas super graphic design, que é o desenvolvimento de websites e campanhas de marketing digital. Isso aí é super bacana. E um exemplo de indústria, além de startups que a gente tem na cidade de Sault Ste. Marie região, que tem crescido Uhum. bastante, a sede lotérica do governo de Ontário, que chama OLG, Ontario Lottery Games, fica na Aham. cidade de Sault Ste. Marie. E eu Legal. cito ela porque a base dela é toda tecnológica, né? Que são Uhum. a loto que a gente joga aqui no Brasil, né? Então é mais uma oportunidade dessa indústria. Além dessas todas as indústrias, elas acabam contemplando também todos os nossos programas de business. Além disso, a gente faz Legal. fronteira com os Estados Unidos, então tem uma área portuária lá bacana entre os dois Uhum. países. Então, área de supply chain, project management, business em geral. Nós temos uma pós-graduação de Global Business Management, que é uma pós-graduação fantástica. Inclusive, esse ano, diversos brasileiros estão indo lá para fazer esse programa. Então, o Sul College vem oferecendo uma gama de produtos, Ronaldo, de Uhum. extrema qualidade, programas na área da saúde também, como Early Childhood Education, Social Service Worker, para cuidado com crianças, cuidado com idosos. São programas super atrativos lá no Canadá, porque eles Sim, precisam disso, né? E o Sul College, com todos esses programas, oferece para os estudantes brasileiros um currículo de... Esse ano o Sul College foi eleito novamente o college número 1 de Ontário em satisfação do estudante. Então mostra toda a legal. credibilidade que tem o college, onde ele apoia tanto na área educacional, na área acadêmica, quanto na área profissional também. Por exemplo, tem um centro de carreiras dentro do college, onde ele vai ajudar você a preparar o currículo, que a gente sabe muito bem que é diferente, né, Ronaldo, Sim, daqui do Brasil, se preparar para entrevistas, que é super diferente também. Ele realiza feiras de carreiras dentro do próprio college. Então, ele procura dar todo o suporte para o estudante brasileiro também, exclusivamente, para poder encontrar um trabalho lá e se adaptar da melhor forma possível, com uma cidade que tem um custo de vida muito baixo, uma qualidade de vida muito alta, diversas oportunidades, que aí tem também esse programa adicional de imigração que o governo canadense levou lá para a cidade de Sault Ste. Marie, uhum. que é justamente mostrando que a cidade tem empregabilidade, mas não existe mão de obra qualificada para esses empregos. Então, a cidade foi contemplada com esse programa adicional de imigração. Então, são diversos fatores que acabam se Legal. reunindo, Ronaldo, para poder tornar o Sul College uma estrutura muito interessante para os brasileiros daqui. Né? Inclusive, Will, esse programa, qual que é o nome mesmo, que é esse programa mais exclusivo que o Sul College tem de imigração? Que a cidade de Sault Ste. Marie É, tem, ele chama Rural and Northern Pilot Program. Ele é o legal, famoso RNIP. tá, legal. A gente vai entrar nesse detalhe, só que acho que é Uhum. legal, por exemplo, tem muita gente aqui, tem até gente mandando oi aqui, ó, tem gente Legal, aqui do Ceará, ó, a Rose, a Shirley do bacana, Recife também, ó, entrou que aqui. beleza. Né? Então, é legal assim, o pessoal tá atrás de informações do Canadá. Uhum. Muitas vezes, né, as pessoas se encaixam nesse perfil, né? Às vezes querem fazer um programa de imigração com a família, né?
Uhum. Porque às vezes, assim, né, a gente tem um perfil de estudantes ali que, em vez de fazer a graduação no Brasil, vão fazer a graduação lá, a graduação de 2 anos, tirar um diploma, né? Aham. E tem os estudantes que já são mais maduros profissionalmente, já desenvolveram carreira no Brasil, né? Já estão, às vezes, em nível de gerência, Uhum. já tem filhos, né? Então, a família toda procura uma oportunidade diferente num país que tenha algumas características que você citou ali de Saint-Marie, qualidade de vida, segurança, oportunidade de emprego, Uhum. né, um sistema educacional forte, né, porque aí o filho vai já, né, desenvolver ali numa estrutura já bacana para ele ter mais oportunidades de vida, né. Exatamente isso. Então tem esse programa que você falou ali, né, que é da cidade de Saint-Marie, que é um programa mais específico que o governo lançou para lá. Só que também tem a estrutura, por exemplo, vamos colocar para as pessoas que estão entrando e que estão buscando informação, para elas entenderem assim, né, que no Canadá existe já um sistema ali que todas as províncias, né, já trabalham, né, assim, de imigração, né? Uhum. Então, se a pessoa já reúne algumas características de pré-requisitos, por exemplo, né, se ela tem um nível de inglês adequado ali, né, que já está um pouco acima de avançado, que já está proficiente e que ela tem condições de fazer uma graduação lá no Canadá, num college público, por exemplo, ela Uhum. pode ir lá e fazer um diploma, né, de 2 anos de curso em alguma área. Por exemplo, você citou várias áreas, né? Uhum. Então, engenharia, TI, business são áreas muito demandadas no Canadá, né? Uhum. A área da saúde é legal porque você citou que é uma área ali específica ali de Saint-Marie, que tem uma alta demanda, tem uma estrutura legal. Então, é um diferencial que tem ali no Sul College, né? Uhum. Mas, de modo geral, assim, o Canadá inteiro demanda essas áreas de engenharia, TI, né, e business, né? Uhum. Então, se a pessoa vai lá fazer um diploma, né? Então, ela consegue, por exemplo, pegar, fazer um diploma, faz 2 anos de curso, né? E aí depois ela ainda consegue ficar mais 3 anos, porque ela tem direito a pegar o PGWP, né? Uhum. Que aí ela consegue, na verdade, o todo que ela vai ficar lá vão ser 5 anos, né? Então ela consegue ali ter ali um programa para tentar imigrar mesmo, porque ela vai ter essa parte educacional no começo, né? Que ela vai Uhum. lá fazer os 2 anos de curso, então ela vai ter uma graduação do Canadá, ela Uhum. já vai entender como funciona o sistema educacional canadense, Uhum. depois ela tem o PGWP, que ela vai poder trabalhar até 3 anos, então ela vai entender como funciona o mercado de trabalho, né, do Canadá, né, e aí nos 5 anos ela consegue pegar o visto de residente permanente, né, então essa é a cronologia, né, de quem quer fazer uma imigração com a família ou sendo um estudante, né, indo individual, né. Então, geralmente os estudantes vêm buscando algo nesse sentido, Uhum. né. É claro que essas informações ela acaba variando um pouco de caso a caso, né, Ronaldo? Porque Sim, o PGWP ele te dá o direito de 2 a 3 anos, né, quando você faz os isso. 2 anos de college. Então é muito do momento que você for aplicar, do retorno que você tiver. E até a própria questão da imigração em si, você pode, durante o próprio college, fazer a aplicação. É claro que vai Uhum, variar. Quando você termina o college, você tem mais pontos. Quando você está fazendo o college, você ainda não concluiu. Então, tem várias possibilidades durante um programa. A partir do momento que você está lá, que é o importante, você já está convivendo com a cultura canadense, você já está se adaptando com todo aquele momento lá. E aí, a partir daquele processo, você está entendendo como tudo funciona, que foi o meu sim. caso. Quando eu fui para Uhum, lá, eu fui sem entender muita coisa. Quando eu cheguei lá, eu acabei entendendo como funciona o sistema canadense. E eu acho que essa é isso. a melhor opção, né? A partir do momento que você está lá, sentindo e vivendo isso. E um Legal. college público como o Sul College, ele acaba trazendo essa possibilidade para aqueles que pensam realmente em estender a sua estadia lá, seja pelo PGWP, seja pelos vários programas de imigração que o governo canadense oferece, Sim, especificamente falando ali de Ontário, tem o do governo canadense, que é o federal, né, que é o maior, tem o da província de Ontário e agora tem o da cidade de Sault Ste. Marie. Então, acaba sendo legal. mais um streaming
nessa possibilidade de quem está visando uma futura possível imigração, né? Legal. Esse é uma ideia bacana para manter em mente. E é legal que você foi lá como estudante, né? Uhum. E você recentemente voltou para visitar o college lá também, né? Para ficar um É, tempo ali e tal. Que foi uhum. recentemente, foi que esse ano que você foi? Foi em janeiro, estive lá em janeiro. Começo desse ano, né? Foi. Então, isso é muito bacana, porque você conseguiu ver a estrutura do college, você Uhum. pegou janeiro, que é bem frio ali, né? Um Como que pouquinho, tava né? lá? Como tava o clima lá na cidade? Cara, tava, na verdade, na época que eu morava lá, eu peguei muito mais frio. Esse inverno até não foi tão rigoroso, pelo que me falaram também e pelo que eu vivi lá. Tá. Mas tinha dias lá que a gente pegava -15, por exemplo. Então, tem dias que é frio. Não é o inverno inteiro, né? Mas Para tem quem dias tá que acaba acostumado, já acontecendo. morou lá, tudo bem, mas para quem tá Para quem tá indo a simplesmente se primeira vez, né? planejando, né? Não é Cara, mas tão fácil. Ronaldo, eu morei em Toronto, cara. Eu peguei -36 em Toronto uma vez. Olha que loucura, cara. É muito Pois louco é, né, isso. cara? Mas aí E você aí, saiu de casa com esse clima ou você ficou em casa, cara? cara, esse dia do -36 eu tava na rua, incrível que Che- pareça. Nossa, Eu senti de cara. verdade o frio. Pois é, então, esse é o Canadá, mas assim, eu acho engraçado, porque assim, quando a gente mora assim, em lugares mais frios, chega uma hora que o nosso corpo já se acostuma, né? E aí Não não é. fica uma coisa E sabe o assim. que muda também, Ronaldo? A diferença grande. Se você, por exemplo, ir para o Canadá, você pensa em ficar por lá, se você tiver um carro lá, por exemplo, durante o inverno, você não vai Uhum, sentir tanto frio. Porque tá, você sai da sua casa, entra no carro, sai do carro, entra no comércio, ou no seu sim. escritório. Então você vai sentir o frio na rua. Eu, como não tinha carro na época que eu morei lá em Toronto, putz, era ônibus e metrô o tempo inteiro. Então eu andava Uhum, muito. E aí é, realmente eu sentia o frio. Mas em todo lugar é quente, né? Então isso acaba amenizando um pouquinho a parte do frio, se assim podemos dizer, né? Mas, cara, eu muito estava bacana. pensando aqui, quando você Hum, comentou do Sul College, e agora recentemente em janeiro, e até converso para os estudantes que já estão indo lá esse ano para o Sul College e para os novos estudantes que estão interessados. E me perguntam, poxa, Julio, o que, que você traz do Sul College? Né? Até, inclusive, o finalzinho dessa nossa live, eu vou colocar os benefícios adicionais, principalmente de pagamento que o Sul College está oferecendo legal. para esse ano para os estudantes brasileiros, que eu acho legal falar, Uhum. é a Alô? Acho que o Will travou aqui, hein? Will? agora? Will, acho que voltou, hein? Você tava Boa. falando da reciprocidade, alguma coisa assim. Receptividade. Receptividade, É não, isso aí, não foi quase. concluiu. Foi quase, porque na verdade foi o que eu senti lá do college e eu Uhum. pude sentir da cidade de Sault Ste. Marie também. Porque eles se denominam ali uma comunidade. E todo mundo ali, ele faz de tudo para te apoiar, para te Tá, ajudar, sabe, para tentar te dar um suporte. E eu senti tá, isso dentro do próprio college, como também na própria cidade de Sault Ste. Marie. E a hora que eu passo isso, e eu acho muito importante passar isso para os estudantes brasileiros, é porque a gente sente essa falta, né? Quando a gente está saindo de um país, indo para outro país, às vezes com a nossa família, a gente sente essa preocupação de ter um cuidado com além da gente. Então é importante passar tá. isso, que os próprios professores do college, o corpo diretivo do college, os próprios alunos ali, que você vai criar a sua rede de networking, fazendo essa comunicação com a própria cidade de Sault Ste. Marie. Inclusive tem uma associação lá na cidade que chama NOLHA, que é a Associação Latino-Hispânica da cidade, que está pronta para receber os brasileiros lá. Estão Que fazendo diversos legal. eventos lá, querem Essa receber parte os é muito brasileiros. importante, né? Cara, e eu indico para os estudantes brasileiros, falo, vai atrás dessa associação, É, façam trabalhos voluntários na hora que vocês chegarem lá, sim, porque eu tive um contato com a presidente, que é a Sandra da associação, e ela está super feliz, porque não tem muitos brasileiros na cidade hoje, né? E ela está super é, feliz que o Sul College vai levar os brasileiros lá para poder ter essa harmonia de novas culturas, principalmente a cultura brasileira. E pode ser sim, uma oportunidade a mais para os brasileiros de networking. Então, é é. isso que a gente tem que pensar, né? Desenvolver nosso network, entender as oportunidades que tem a cidade. E eu achava importante passar isso realmente do carinho que as pessoas de lá têm com todo mundo, independente do país que você veio, entendeu? É muito importante isso, Will, porque assim, a gente que trabalha nessa área, né, e a gente vê todo dia estudantes embarcando, né? Uhum. Alguns para curto período, outros para longo prazo, né?
Uhum. E para quem vai ficar bastante tempo, né, a gente tem que passar um pouco da nossa experiência, que ficou bastante tempo fora. Então, Uhum. para quem vai viajar e vai fazer um programa de estudos fora, Uhum. é muito natural que no começo existe uma euforia de É. começar uma nova amizade, de entender como funciona o país, de começar a conseguir se comunicar. Tudo se torna muito assim atrativo, assim, né? E aí pinta aquela vontade de, quero ficar aqui para sempre, né? É. Só que é um ciclo que a gente vai passando fases, né? Depois de um Uhum. tempo de euforia, vem aquela parte de você também começar a questionar, né? Assim, pô, eu deixei coisas no Brasil também, Uhum. né? Então são coisas que são importantes também e que a gente precisa, né, tentar entender assim, né? Colocar o peso, né? Se Uhum. é interessante de deixar o Brasil partir para um projeto desses, né? A gente vai vivenciar lá fora isso, né? Todas essas fases. Então, passado ali o começo, é, você vai entrar nessa fase de questionamentos, né? De, pô, eu estou num processo aqui e agora, assim, eu tenho a oportunidade de permanecer aqui no país, de partir para uma imigração de fato, de me tornar um residente. E isso, assim, vai exigir que eu abra mão de uma convivência com minha família ou com os meus amigos, que eu deixe uma carreira no Brasil, que eu deixe alguns costumes que eu tenho no Brasil para viver uma nova cultura aqui. E se você começar a criar essa rede de relacionamentos, né, é que nem você falou ali, né, de comunidades locais que já existem, né, Uhum. isso faz com que essa transição dessa fase de questionamento passe muito mais fácil, né? Concordo. Porque você vai estar ali num país diferente da sua cultura, né? Com referências, né? Totalmente diferentes das suas, né? Então é Uhum. muito importante, né? E acho que é legal você trazer isso, né? Para as pessoas entenderem que nos lugares ali, por exemplo, ali no, em Saint-Marie tem, né? Uma comunidade ali que a pessoa pode, né, desenvolver um networking bacana, começar um ciclo de amizades e que ele vai desenvolver a carreira, a nova carreira lá através disso, né? Vai conseguir emprego, vai desenvolver mais amizades para sair ali, né? Durante o final de semana, várias coisas vão acontecendo através desse networking, né? Exato. E isso foi o que eu acabei sentindo o lá que quando eu fui para Toronto e eu não tive É, toda essa estrutura, entendeu, Ronaldo? Então, quando eu comecei a trabalhar com o Soul College, entender, e principalmente por já ter feito esse processo, eu falei, poxa, uhum, o que eu preciso trazer para os brasileiros de informação, de conhecimento, para fazer com que essa jornada seja o mais proveitosa possível? E através de contatos que a gente tem de network dentro da uhum, cidade de Sault Ste. Marie, passando o feedback do próprio Soul College, o que o college tem feito hoje, principalmente em se tratando dessa infeliz momento que a gente acaba passando, né, por causa do vírus uhum. e tudo mais. Então a gente tem dado todo o suporte possível para os estudantes, os incentivos para que eles continuem com o projeto de ir para o Canadá esse ano, que Legal. continuem com a ideia deles de ir para o Canadá, que seja o ano que vem. E o Sul College vai estar do lado, apoiando, ajudando dentro da formação acadêmica, como também no sucesso pessoal desse próprio brasileiro que está indo para lá. Muito bom. E assim, a gente tem as datas de início, né, Uhum. que já são fixas dos cursos. Setembro é o principal início, né, assim, É. dos colleges, né, e Uhum. de praticamente todos os cursos, né. É. Alguns outros cursos têm outras datas de início, alguns começam em janeiro, outros em maio, Uhum. mas o principal é em setembro, né. É. Setembro desse ano, como que ficou aí, né, com essa pandemia? Estão mantendo essa data? Legal, Ronaldo. A gente está mantendo a data, mas teve uma adaptação, que foi o Tá. quê? Hum, A parte dos programas do Sul College, eles vão ser entregues pelo menos o primeiro semestre online, com o tá. intake em setembro. Uhum. Essa foi uma alternativa que o college teve que fazer justamente Hum, para poder fazer com que os estudantes se sintam seguros em sabendo que vai ser realizado o intake em setembro e ele vai ser entregue da melhor forma possível. Então, os tá. programas que a gente tem essa flexibilidade de transformar ele online, pelo menos o primeiro semestre, ele está É, sendo feito. Inclusive, tem uma lista que eu acho que você já deve ter recebido também dos programas que vão ser online em setembro desse ano, tá. pelo menos o primeiro semestre.
E para os outros programas, a gente vai fazer a entrega presencial. Claro, isso vai depender muito do que pode acontecer nos próximos dias também, né? Isso pode Uhum. ser adaptado novamente. Mas, por Tá, enquanto, é isso que a gente tem. Então, o intake de setembro ocorre. Ainda temos aplicações para setembro. tá. Inclusive, eu vou falar do grande diferencial que o Sul College tem em relação a essa bolsa de estudos que ele está oferecendo, Hum, mas tem uma bolsa diferenciada ainda, que aí as pessoas, os estudantes que estiverem interessados, entrem em contato com o Ronaldo para saber maiores informações, que é específica para esse intake de setembro, tá, Ronaldo? Aí os tá, estudantes entram em contato com você e já pegam essa informação direta. tá. Mas, para os próximos 3 intakes, e aí falando já de pagamento, o Sul College está oferecendo uma bolsa de estudo para os brasileiros que entrarem nos intakes de setembro desse ano, janeiro e maio do ano que vem. Para você Legal. ter uma ideia, Ronaldo, um curso média de um programa no Sul College, e aí falando de maioria dos colleges de Ontário, ele é muito próximo. Uhum. Então ele varia de 16, 17, 18 mil dólares, dependendo por ano, dependendo do programa. O Sul College, e aí você teria, normalmente os pagamentos são por semestres. Então aí se a gente falar de 16 mil dólares, você teria 8 mil por semestre. Sim, oito Que mil aí faz dólares um canadenses, né? Vamos deixar bem canadenses. Esse claro isso. já é outra grande diferença na hora de É. pagar. Então seriam 8 mil dólares por semestre. E o Uhum. Sul College, para esses próximos 3 intakes, entendendo o momento atual, essa nossa economia que está um pouco instável, a alta do dólar, então o Sul College veio com um benefício adicional para os brasileiros. Então ele está oferecendo para os próximos 3 intakes 1.000 dólares por semestre, Ronaldo, para os Tá, próximos 3 intakes. É legal. isso que o college está oferecendo. Então, para um estudante que fizer, por exemplo, 2 anos lá, que pagaria cerca de 32 mil dólares nos 2 anos, ele já tem um decréscimo de 4 mil dólares, porque é 1.000 dólares por semestre na sua tuition. Esse já é Tá. um grande diferencial financeiro que o Full College tem trazido, principalmente para os brasileiros que ainda desejam continuar com esse planejamento do Canadá e tornando isso um pouco mais acessível, esse grande diferencial para os próximos 3 integrantes. Que bacana, William. Eu acho que assim, as instituições, né, elas estão se movimentando, né, para Uhum. não deixar esse sonho, né, dos estudantes morrerem, né? Exato. Eu até ia perguntar a respeito disso, assim, né, o que, né, os escolas estão fazendo ali para motivar, né, os estudantes, né, a continuar sonhando, para não deixar o sonho morrer, né? Cara, E os colleges e o legal, só desculpa te cortar, não, o legal para os colleges de Ontário, na verdade, os colleges no Canadá como um todo, né? Mas eu falo um uhum, pouquinho mais de Ontário que eu tô por lá. Mas eles acabam, e aí os colleges públicos, eles acabam se unindo muito nas suas ações. Cada um sim, toma um pouco de algumas diferentes ações. tá. Mas em se tratando de cuidado com o estudante, de trazer novas ideias, de fazer com que realmente o processo aconteça, de ajudar o estudante, isso é como um todo. Não é somente o seu Uhum, college, como outros colleges fazem isso. E é, essa é uma tranquilidade que dá para os estudantes que querem estudar fora, dizendo, olha, o uhum, Canadá realmente é uma grande referência, é um grande porto seguro para o estudante brasileiro ir estudar, é, trabalhar e se desenvolver. Então, essa é um grande diferencial do Canadá. E cada college traz os seus grandes diferenciais, e o Sul College, além de ser o college ali com a maior satisfação do estudante da província de Ontário, ele acaba trazendo mais esse benefício financeiro, tentando apoiar o estudante, dizendo, olha, a gente está aqui e estamos fazendo o sim, possível para você continuar com o seu projeto, né? legal. E essa bolsa, assim, devido à situação, né? Então, são 1.000 dólares canadenses que ele tem de desconto na tuition, né? No valor Por semestre, isso. por semestre, legal. Exato. E ele não depende de nenhum pré-requisito, não, né? Acadêmico, Não. nenhum, né? Tá, Aplicou, recebeu a carta de aceitação, ele já está dentro desse sendo contemplado pela bolsa, né? legal. Isso é muito bom, Will, viu? É. Porque, assim, né? A gente acompanha a demanda e tem muita gente que, né, tá se programando já, né, para fazer o college e Uhum. às vezes não tem o inglês ou às vezes não tem o financeiro completo, mas com essa ajuda, assim, é legal, né? A gente ter pelo menos algo para que os estudantes consigam se beneficiar ali de um desconto de uma bolsa, né? Com Para que ele certeza. consiga começar agora em setembro ou mesmo em janeiro, né? E Então, até
adicionando, complementando, quando você acabou até mencionando do inglês, Ronaldo, é Uhum. importante falar também que, dentre dos pré-requisitos para ser aceito no college, tem que ter a prova de proficiência de inglês, né? Que a Tá, maioria sim. dos brasileiros conhece o teu IELTS, por exemplo. Isso, é. Só que além do IELTS, que hoje é praticamente difícil você fazer marcar um teste, você consegue, mas a data não é tão recente, não é tão Sim, perto. O é. Sul College ele também aceita outras ferramentas, como o próprio Duolingo. O Duolingo, Legal. aquele É, muitos colleges aplicativo, né? estão utilizando. Isso, que Eles têm legal. um teste Bacana. online que você paga cerca de US$ 50 americanos e É. você faz da sua própria casa. É um teste oficial. O Sul College reconhece ele como sendo um teste de proficiência de inglês. E você, além de ter uma economia, você acaba fazendo da sua própria casa. E É. a nota mínima para você ingressar no college direto, né, sem passar por um curso de inglês, é 95 com Tá, o Duolingo. Então aí tá. você entra diretamente nos cursos do Sul College, já seja para setembro, janeiro ou maio do ano que vem. Legal, bacana. É, então, esse teste do Duolingo pelo aplicativo é interessante. Muitos estão assim, Optando aderindo a por isso, isso, né? né? Optando por isso, né? Porque Uhum. só o IELTS e o TOEFL, muitas vezes, assim, uma porque a inscrição tem uma taxa significativa aí, que não é Sim. barato, né? Uhum. Então, é uma opção legal online, né? Esse Uhum. teste, ele é gravado, né? Ele tem a câmera grava, assim, então é um É, teste seguro, é bem interessante, assim. Então é uma opção bacana, assim, para quem quer, né, já tem um inglês mais avançado, né, e quer realmente, né, fazer o teste, né, e ter esse pré-requisito para entrar no college, né. exato. Algumas, tem pessoas que não têm um inglês tão avançado, aí precisa fazer um pathway, né, que aí vai um pouco antes, vai fazer um curso de inglês mesmo no Canadá, até para se adaptar já à cultura, às vezes até para entender se é algo que vai agradar, que vai se acostumar, então Uhum. também é uma opção, né? A gente tem cursos que a pessoa vai lá e faz um curso de inglês para depois ingressar no college, né? Exato. Então, a gente tem algumas opções interessantes, sim, né? E acho que um dos diferenciais, acho que é até legal a gente falar um pouco da diferença do Sul College para esse programa, né? Que você falou, que você tinha falado, né? A respeito de um programa de imigração, né? Que o Sul College oferece, que a cidade de Saint-Marie oferece, né? Qual que é a diferença? A diferença basicamente é na pontuação, né? Que ele precisa alcançar, né? Eu até depois vou comentar por cima do programa, até Tá. porque eu não sou a melhor pessoa para falar sobre processos de imigração, Ronaldo, mas eu tenho Sim, sim. certeza que você, com seus parceiros, tem isso. Mas quem tiver mais interesse sobre esse programa, procura o Ronaldo também, que ele tem os links específicos da Prefeitura da Sim. cidade de Sault Ste. Marie e ele pode dividir isso com vocês, que é onde todas É, essas informações que eu vou comentar aqui estão lá. Então é até interessante para ler, reler, é. entender e Sim. procurar as pessoas para ajudar com isso. Mas, Uhum. basicamente, Ronaldo, ele segue o princípio do processo federal, que é o processo federal que você tem ali do nível do inglês, de ter uma oferta de trabalho. Então, ele segue esse princípio. E aí, depois, ele entra no critério da comunidade, que a Tá. comunidade é a própria cidade. Então, a cidade de Sault Ste. Marie foi lá e colocou que ela precisa ter um nível de 70 pontos, o candidato. E se Uhum. ele atingir esses 70 pontos, ele se torna elegível para a cidade te convidar a imigrar pela cidade, para a cidade te convidar a fazer a imigração por ela. E para você atingir esses 70 pontos, tem 10 steps lá. E querendo ou não, são steps práticos para você conseguir. Aí você vai falar, poxa, William, então esse programa é super fácil de migrar? Negativo, não é fácil de migrar. Ele é Uhum. mais um programa, como aquele que a gente comentou, nas possibilidades de migração. Ele é mais Uhum. prático de você atingir os pontos. Se você ler lá, Sim. você vai falar, poxa, realmente é prático. Mas a É. questão é, milhares de pessoas vão tentar imigrar por ele também. Sim, Então essa sim. competitividade vai aumentar. Mas, para quem se antecipar, para quem ir antes, para quem conseguir atingir os pontos, para quem se dedicar, para quem realmente colocar isso como prioridade, com certeza vai ser vai estar à frente de outras pessoas que apenas demonstraram interesse nesse processo, entendeu, Sim. Ronaldo? Então ele É. coloca 70 pontos. A chave do processo é uma carta de trabalho da empresa, de uma empresa da cidade, que diz 70 pontos, 55 já foram por essa job offer, que é Uhum. dentro de uma empresa regulamentada lá, que ela tem que te convidar, tem esse processo
que tem que entender, mas só dela te convidar já tem 55 pontos, só para mostrar como esse programa realmente é prático Sim. e pode ajudar as pessoas que têm com essa finalidade. Né? Eu acho legal porque, assim, né, esse programa, assim, foi construído porque eles têm uma demanda de profissionais, né, Exato. qualificados, então eles É. precisam, né, de Uhum. pessoas, né? Uhum. E muitas vezes, por exemplo, cidades grandes como Toronto, assim, tem uma demanda já grande por ser uma cidade conhecida, por ser uma grande cidade, por ser uma cidade com um desenvolvimento econômico muito grande no Canadá. Só que a Uhum. gente tem que ver, assim, de acordo com o perfil da pessoa, né? Então, por exemplo, né, aquele estudante que quer imigrar muitas vezes com a família, né, e que ele quer ter uma cidade mais tranquila, com uma qualidade de vida, né, grande, né, ali com características ali de segurança, né, não tão movimentada, tão caótica, com trânsito, com nada disso. Ela quer uma cidade ali para criar família. Então, Exato. é uma cidade menor, que tem uma estrutura bacana, né? Uhum. Então, encaixa bem com esse tipo de perfil, porque É. aí o cara, se ele tiver uma carta de oferta, já consegue uma pontuação alta, se ele tiver uma graduação boa, se ele for para fazer o curso ali, né, no Sul College, ele já vai acumular pontuação e já vai estar no perfil, né? Uhum. Então, o interessante, acho que não é um concorre com o outro, né? Por exemplo, o programa de Toronto e o programa de Saint-Marie. Não, acho Uhum. que são programas assim que encaixam com perfis diferentes, né? Exato. Então, é legal, assim, eu conversar com o estudante para eu tentar entender ali qual que é o objetivo dele e tentar Uhum. direcionar para o programa correto, né? Porque Exato. E por isso aí, que o college acaba até trazendo a opção também do campus de Toronto. Para sim, aqueles que tiverem interesse em ir para Toronto, tem o campus do Sul legal. College lá em Toronto. Que aí é Isso é bacana. novidade, né? Antes, Esse é antes não tinha. novidade. Ele abriu esse ano. Na verdade, a Legal. primeira turma vai ser agora em setembro. Tá. Então é um É na campus cidade de menor. Toronto mesmo, lá no Na centro? cidade, fica na Ah, tá. Dundas ali. A Ah, Dundas é muito grande, nossa. mas ela está bem Sim, sim, localizada. sim. Pô, que legal. Então ele é um college que vai ter uma estrutura menor lá, com salas menores, então turmas menores, que é isso melhora a interação com o professor. Você vai ter lá a flexibilidade de horas diferentes dentro do curso. Talvez você tenha mais horas, dias vagos durante o programa. Então ele é mais flexível, né? E para aqueles que estão Legal. interessados em ir para Toronto, ele acaba atendendo muito bem lá. E tem alguns programas específicos também. Quem tiver interesse de ir para Toronto no Sul College, o Ronaldo também tem a lista dos programas que estão por Sim. lá. É, A condição da bolsa contempla também Toronto, contempla tá. Sault Ste. Marie, contempla Toronto. Então, são várias as opções que o Sul College trouxe para realmente atender todos os perfis de quem quer ir para Toronto, quem quer ir para Sault Ste. Marie, quem está com a finalidade de um processo de imigração futuro, quer ir com família, ou quem quer ir para a cidade grande mesmo, não se importa tanto com Legal. o custo de vida, tem todas as opções. Isso é bacana. Lá eles dividem como, assim, o estudante pode optar, eu quero Campus Toronto, ou eu quero em Sault Ste. Marie, ele Pode. pode optar, ou, Na hora, ou- mas na hora da aplicação, tem cursos específicos que são só em Toronto, assim, tem. ou... Ah, tá. Porque, por Tem. exemplo, Em se ele Toronto quiser... tem. Toronto tem alguns cursos, tem menos cursos que Sault Ste. Marie. Ah, tá. Tem cerca de 10 programas, acho, que Tá. são Os voltados para a área principais de estão lá, né? business, tecnologia, esses Tá. estão em Toronto. Então, ele é bem específico para lá, mas é muito do perfil, né? Então, a gente pode atender tanto Sault Ste. Marie quanto em Toronto também. Caramba, que bacana, cara. Isso é Legal. muito bom. Então, assim, foi uma novidade desse ano que eu vi, né? E Uhum. que tinham acabado de inaugurar o campus novo, tal. Então tem uma Uhum. opção legal agora lá em Toronto mesmo, para quem quer ir para lá, Uhum. né? Só que aí depois que começou, né, essa questão, né, da pandemia e acabou, né, ainda não desenvolvendo tanto, mas acho É. que é legal, assim, que a estrutura já está montada ali para atender tanto o Uhum. perfil que quer uma cidade maior quanto o perfil que quer uma cidade menor, né? E isso é importante, sim, né? Porque, né, ali a região de Ontário hoje é a província que a gente mais manda estudantes, né? Uhum. Até mais do que British Columbia. Uhum. Então, é legal ter opções interessantes para vários perfis de estudante, né? Então,
Eu acho legal, assim, você passar essas informações pra gente, Will. Muito bacana Boa. mesmo, viu? Não, eu acho legal. Imagina, eu que agradeço essa oportunidade. É muito legal a gente falar diretamente com os estudantes, bater esse papo, Sim, passar as informações importantes. Passamos do intake de setembro, o intake é. de janeiro já está aberto, então quem tiver interesse em aplicar para janeiro, já é importante deixar, preparar toda a documentação com o Ronaldo, deixar tudo certinho para aplicar o quanto antes, para garantir a vaga em janeiro. Setembro Uhum, ainda temos algumas vagas. Quem tiver realmente esse interesse de ir em setembro, uhum, já precisamos fazer a aplicação quanto antes, então é interessante procurar o Ronaldo também para entender, ver se já está tudo certinho. sim, Inclusive, para setembro, é aquilo que eu falei, tem aquele plus de um benefício adicional para os brasileiros, então aí entra em contato com o Ronaldo passa esse benefício adicional para quem está pensando em setembro desse ano. E é isso, Ronaldo. Acho que a gente trouxe aí as principais informações. Se alguém tiver mais alguma dúvida, o Ronaldo tem todas as informações. A gente se conversa praticamente toda semana, a gente está em contato, batendo um sim, papo, tentando pensar em novas estratégias, né, Ronaldo, para é, apoiar os brasileiros, os estudantes. Então, a gente está sempre próximo, sempre trabalhando para que realmente as pessoas continuem com o desejo de ir para o Canadá, esse país maravilhoso, eu sou suspeito realmente para falar dele, é, e da cidade de Sault Ste. Marie, que eu acabei tendo um carinho muito grande por lá, e o Sul College, que é fantástico. Eu tenho certeza que os brasileiros vão ter uma experiência incrível lá de vida, não só legal. educacional. Tá, que ótimo. Ó, só respondendo aqui o Rafael Ribeiro, ele perguntou se a live vai ficar, né, no IGTV, tá? A gente vai salvar aqui assim que a gente finalizar, Legal. né? A gente já salva ali, as pessoas podem, né, conferir direto lá, né, esse bate-papo, né? Boa. E tem umas outras pessoas que entraram aqui, ó, né, durante a live aqui, Uhum. e essas pessoas, assim, acompanharam trechos ou acompanharam a live inteira, mas é legal, se tiver até alguma pergunta, a gente tem ainda alguns minutos, se quiser também perguntar alguma coisa específica, né, a respeito do Sul College, ou da cidade de Saint-Marie, ou a respeito do Uhum. Canadá, do modo geral, né, Uhum. não existe pergunta boba, né, na verdade, assim, a gente sempre procura, né, responder desde as perguntas a respeito de clima, ou a respeito, né, de como que é a estrutura, né, de tudo, né. Uhum. Então acho que é sempre bacana aí a gente, né, conversar para a gente tirar essas dúvidas aqui, né, fazer esse bate-papo aqui, tá? E eu acho que é legal assim, né, que você tá com algumas informações fresquinhas, né, que você visitou lá a cidade de Saint-Marie, né, recentemente. Eu lembro que Uhum. quando você veio na agência, você até ficou de ver ali se tinha McDonald's lá, né? Tem Tem tudo lá. lá? Tem tudo lá? Tem tudo lá, tem tudo lá. Tem um É, Walmart enorme lá, Ronaldo. Então, a gente é estava até mesmo. brincando, né? Achando que era cidade pequena e tudo mais, mas é completamente diferente, né? Do que a É, gente tem aqui no Brasil. Então, a sim. estrutura da cidade lá é fantástica. O Walmart atende muito bem. Os principais redes de fast food estão por lá. O Tim Hortons, que é as maiores franchises lá do Canadá, está por lá. Starbucks. Então, é muito bom, muito bom. É legal isso, né? Porque o conceito de uma cidade menor, né? Por exemplo, igual uma cidade do interior, assim, do Brasil, comparado com uma cidade menor no Canadá, é diferente, né? Lá você vê que é uma cidade de 80 mil habitantes, mas tem toda a estrutura, né? Exato. Você tem, né? Todos, assim, as marcas, né? Você vê, assim, marcas de mercado, ou marcas de roupas, né? Ou marcas de restaurantes, né? Todas estão lá, né? E por ser uma cidade que ela está agora contemplada com esse programa de migração, ela está sendo muito visada lá agora, é uma cidade que está em constante crescimento, né, Ronaldo? Então, É, por mais que não tenha alguma coisa lá nesse primeiro momento, mas é uma cidade que ela tem um potencial muito grande. E aí eu sim. pude sentir realmente deles lá, a vontade deles receberem imigrantes, deles ajudarem o desenvolvimento da cidade, e eles precisam de gente lá, não tem jeito, e a cidade é super acolhedora, então acho que eu acredito muito no potencial da cidade, sendo realmente um ponto muito interessante para os brasileiros. E por trás disso, o Sul College, que aí eu coloco 100% de confiança no trabalho que eles têm, no que eles desenvolvem, no que eles oferecem para os estudantes. Né? Legal. Eu acho muito legal, assim, cidades que estão na fronteira, né?
por exemplo, tem uma cidade ali, por exemplo, que é fronteira com o México e os Estados Unidos, que chama Monterrey, que é uma Uhum. cidade assim que você vê o nível assim de desenvolvimento da cidade é muito grande, assim, sabe? Porque como está na fronteira ali com os Estados Unidos, México e Estados Unidos, o desenvolvimento é muito grande, né? Então, Uma outra cidade, por exemplo, só que no Canadá com os Estados Unidos, que é Windsor, né? Que é Windsor com Detroit, né? Então, Detroit ali nos Estados Unidos sempre foi ali a cidade automotiva dos Estados Unidos, é, né? Então, ali a faculdade, a Universidade Windsor, né? Tem um patrocínio forte da FCA, né? Da Fiat lá. Eles têm uhum. um departamento da Fiat dentro, assim, que desenvolve ali projetos, né? Automotivos, né? E o comércio entre essas duas cidades é muito grande, né? Sault-Saint-Marie também está ali, né? São cidades gêmeas, né? Um lado Exato. Estados Unidos, um lado Canadá. Também o fluxo é muito grande, né? De pessoas, de mercadorias, de informação, de comércio. Então, são cidades ali privilegiadas porque sempre elas estão lado a lado, né? Então, É. sempre são cidades legais, assim, de a gente trabalhar ali, porque apesar de a gente achar assim, 80 mil pessoas, deve ser uma cidade pacata, tranquila, mas se você for ver a estrutura, tem um forte comércio envolvido entre as duas cidades. É o importante, querendo ou não, na hora que a gente está indo para uma cidade, mudando de país, a gente tem que olhar a empregabilidade, a gente tem que olhar o desenvolvimento dela. Não Isso. tem como deixar isso de lado, né? Mas eu queria agradecer a mensagem da Eu que Nayara também. agradeço. Muito Ah, obrigado. Mandou uma mensagem bacana para gente. ó, E o William é muito solista. tá vendo? Que legal, Muito obrigado bacana. mesmo. Mas eu acho que é por aí, Ronaldo. Se você tiver mais alguma dúvida, se alguém tiver mais alguma Sim, informação, é só entrar em contato com o Ronaldo também, pegar e passar, que a gente divide as informações e ajuda da melhor forma possível, com certeza. joia. Então tá bom, Will. Tá Obrigado, bom? viu, cara, por participar Imagina. hoje. Tá joia? Então, a gente fica por aqui, tá bom? Legal, Ronaldo. Obrigado. Obrigado a todo mundo que participou nessa tarde aí, meio chuvosa aqui no Brasil, mas É, agradeço bastante e espero que possam considerar o Sul College aí como sendo um parceiro nesse projeto todo educacional do Canadá e junto com a B-Trip eu tenho certeza que estarão em boas mãos, Ronaldo. Obrigado mesmo legal. pela live, obrigado pela oportunidade. Tá bom. Então, para finalizar, eu convido, né, todo mundo que participou, que está assistindo aí, para seguir, né, o blog da Bitrip, né? Então, o Boa. Instagram da Bitrip é @blogbitrip, né? Segue também o Sul College, né? Sul Boa. College Brasil, né? Uhum. Porque aí, assim, todo mundo que quer informações assim mais atualizadas de Canadá, de college, né? A gente vai sempre postando as coisas assim, né? Então acho que é legal seguir a gente, né? Depois vai ficar postado no IGTV essa live também. Então já segue aí agora para não esquecer, né? Porque aí você já vai ficar atualizado assim, de todas as informações. Legal? Combinado, Ronaldo. Então tá bom. Obrigado. Boa tarde a todo mundo aí. Tchau, Boa tarde. Will. Até a Tchau, gente. próxima. Obrigado, viu? Tchau, Falou, um tchau. abraço. Tchau, tchau.